Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais o Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz uma nova temática e com a ajuda de especialistas levamos esclarecimentos a você que nos acompanha fielmente na programação da SIC. Então, muito obrigada mais uma vez. Vamos lá, mais um programa, mais um tema? Bom, a queda de cabelo é uma preocupação de homens e mulheres quando se trata de aparência. No entanto, além dos impactos na autoestima, a perda excessiva de fios pode ser um sinal alarmante de diversas condições que afetam o couro cabeludo e o organismo como um todo. É normal perder alguns fios diariamente, faz parte do processo natural de renovação capilar, com uma média de cerca de 6 fios por dia. Mas, quando esse número aumenta ou está associado à redução de volume capilar, pode indicar problemas de saúde que demandam uma avaliação com um especialista. Então, para compreender melhor esse tema, a gente convidou o Dr. Vilmar João, que é médico tricologista e que é muito bem-vindo aqui conosco. Pode entrar, doutor? Bom dia, Renata, como vai? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Renata. Vamos sentar para a gente poder conversar um pouquinho sobre os cabelos, porque é essencial, né, para todos nós aí estamos, nos preocupamos com o cabelo, tá ligado à autoestima, à aparência, enfim. E o que o médico tricologista faz nesse contexto, doutor? Tá certo. Primeiro, você levantou muito bem a questão da saúde associada à queda do fio. Tem uma questão importante de saúde ligada sempre à queda do fio, seja de cunho emocional ou de cunho orgânico, um mau funcionamento de alguma parte do corpo. Agora tem uma questão associada à perda do fio ou rareamento capilar, invisível aos olhos da sociedade. É o fato do calvo ou a pessoa com menos fios de cabelo ter menos oportunidades de emprego, inclusive. Foi feita uma pesquisa em São Paulo que constatou que as pessoas calvas têm menos chance, mesmo com o mesmo currículo e mesmas condições, de ingressar em algum tipo de trabalho ou emprego. Então, a calvície vai muito além de saúde. É uma questão social e do dia a dia. Nossa, curioso. Agora, dentro da questão de saúde, o médico tricologista é o que cuida somente dos fios. É cabelo, sobrancelhas e barba. Todos eles, por mais que ocupem posições diferentes no corpo, apresentam funções específicas e sua queda pode representar uma doença específica. Então, é o médico especialista no cabelo, né, e nas demais regiões do corpo ali que estão também ligadas, né? Sobrancelha, barba, enfim. Perfeito, perfeito. A queda de cabelo, doutor, é uma preocupação constante entre homens e mulheres, né? E vou ser honesto com você, a mulher acaba se preocupando mais. Mas não é por questão simplesmente de vaidade. A mulher se preocupa mais porque o cabelo dela, quando cai, é mais notado. Então, o homem, por possuir um cabelo geralmente mais curto, não nota sua queda demasiada. A mulher, ao contrário, ao notar muitos fios no cabelo que caem, seja em chão do banheiro, mesa do escritório ou até mesmo fronha do travesseiro, entra em pânico, pois é mais notável essa queda. O homem, por consequência do fio pequeno, não. Então, ele se preocupa um pouco menos com a quantidade de fios que caiu. Imagino também que o homem tenha um certo bloqueio, preconceito também, de buscar ali certos cuidados. Eu vou ser honesto com você, o homem tem sim um bloqueio e um preconceito. Agora, de onde vem? Qual é a raiz disso? É amplamente divulgado que os remédios para a calvície masculino causam impotência sexual. O que é uma falácia, é uma mentira, não causa. Então, o homem já parte do princípio de que, se for tratar, vai ter algum problema sexual, o que não é verdade. Então, o homem chega carregado de preconceitos e parte da consulta médica... Desinformação também. É trazer a informação de forma apropriada para ele, explicar, sim, que tem alguns ou algumas consequências do uso do medicamento, só que nenhuma associada à disfunção erétil. Certo. Até que ponto, doutora, a queda de cabelo é normal? Como eu vou sentir de fato? Pensando em cada organismo como uma pessoa diferente, a queda de cabelo normal é aquela que você não se assusta ao vê-la. Como assim? Você nota seu cabelo caindo diariamente, pois faz parte da sua rotina observar seus locais de trabalho, sua fronha de travesseiro ou até mesmo seu banheiro, após um banho lavar o cabelo. Se você começa a notar alguma diferença no número de fios, principalmente um aumento brusco, aí você tem que se preocupar. A questão de contar fios nunca vai ser saudável, pois o ato de contar fios gera uma ansiedade e a ansiedade pode ser um dos gatilhos de queda de cabelo. Meu conselho é, observe-se sempre. Notou um pouco mais de fio, notou um aumento da quantidade de cabelo na escova, notou um aumento da quantidade de cabelo no banho, busque ajuda. Mas é normal, né? Eu lavei o cabelo, toda lavagem ter uma queda. Exatamente, é super normal. A queda de cabelo faz parte do ciclo natural dele. O cabelo sempre se inicia numa fase anágena de crescimento capilar
Ele descansa numa fase catágena e cai na fase telógena. O que acontece é que esse ciclo tem que durar de 1 a 4 anos. Em doenças como o eflúvio telógeno, o ciclo capilar de 1 a 4 anos é reduzido, algumas vezes para semanas. E o corpo tem essa resposta, principalmente a questões de estresse. São 3 tipos de doenças que causam esse tipo de queda. A primeira delas são infecções virais e bacterianas. A segunda é uma questão emocional, um sangramento da alma. Tem especialistas que falam que o cabelo não nasce no couro cabeludo, ele nasce na alma. Então, toda vez que você sangra essa alma, seja com um estresse, uma traição, alguma infidelidade de algum parceiro seu, ou alguma causa emocional muito grave que te mexe muito, o seu cabelo tem uma resposta que é cair. Muito bem, a gente vai falar mais sobre essas diversas causas de queda de cabelo. A gente, inclusive, listou algumas dessas causas para você de casa entender um pouco mais sobre este assunto. A pausa agora é bem rapidinha, mas já a gente está de volta, você de casa não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Para você não perder os cabelos, preste bastante atenção no nosso programa de hoje, tá? Estamos falando sobre a saúde do cabelo. Quais são as principais causas aí da queda de cabelo? Quando essa queda, ela passa do normal e quando você deve buscar a ajuda de um especialista? Então, nós estamos recebendo o Dr. Vilmar João, que é médico tricologista, falando um pouquinho mais sobre a saúde do cabelo. Doutor, no bloco anterior você comentou, né, algumas das possíveis causas de cabelo. A gente listou aqui, então. Queria que a produção colocasse na tela para a gente poder falar mais sobre este assunto. Entre as principais causas, a gente tem a hereditariedade. Os mais atingidos são os homens. E os primeiros sintomas podem aparecer dos 18 aos 25 anos. Na hereditariedade vai ser de pai para filho somente? Na realidade, a hereditariedade compete aos dois, a mãe e o pai. O gene da calvície masculina é o gene recessivo. Então, ele pode receber esse gene, ele tem que receber esse gene do pai e da mãe, tem que vir um pouquinho de cada um. E ele desenvolve essa calvície em períodos específicos da vida, porém, a qualquer momento, o cabelo pode começar a cair e tem essa piora durante esses períodos. Então, entre 18 e 25 anos é um período, entre 28 e 30 e entre 38 e 40 é onde geralmente o homem apresenta o aumento dessa queda, ou seja, aquele rareamento que é notado, classicamente chamado da piscina ou do careca do padre, né? De forma mais popular. Mas é algo que eu vou herdar ali somente do meu pai ou da minha mãe? Vós, não, é só parentesco de primeiro grau? Pode ser, sim, uma chance muito considerável de herdar diretamente dos vós. Então, você que é pai e vê que seu filho está ficando calvo, não se culpe tanto assim. O gene pode vir de você, pode vir de um avô, pode vir de um bisavô. A relação direta não existe de forma absoluta. Então, não é porque meu filho que o gene veio de mim e veio da minha mãe. E a mulher também pode herdar, então, da família? A mulher pode herdar e a calvície na mulher, quando chamada de alopecia androgenética, que é a calvície mais comum no homem, ela se manifesta de um pouco diferente. O homem tem uma abertura da entrada, seguida de uma abertura da piscina ou da carequinha do padre, e isso vai aumentando até que fique somente um U de cabelo e essa parte superior fique sem nada, fique lustrosa no caso. Certo. Essa evolução leva anos e o objetivo do tricologista é tratar isso para que, dentro do possível... Mais cedo também, claro, melhor, né, doutor? Dentro do menor período de tempo que você busca ajuda, começa o tratamento, maior a chance de reverter o que você perdeu e você para de perder, o que é o mais importante. Ao longo do tempo, toda pessoa que tem esse rareamento vai continuar caindo o cabelo. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 ou 10. Você precisa buscar ajuda, é importante. Temos outras causas ali para a gente comentar e entender. A gente também tem alterações hormonais. A carência hormonal dificulta a nutrição adequada dos folículos capilares, que ficam mais fracos pela falta de nutrientes. Então, se eu estou ali com o meu organismo desequilibrado, ausência de uma vitamina ou de qualquer outro tipo de nutriente, ele vai sentir. Essa é uma colocação muito importante. Então, vamos pensar nos hormônios como todos e aqueles que a gente consegue suplementar. A principal queda hoje associada a hormônios seria a suplementação ou a adição extra de testosterona ao corpo, pois ele produz na periferia do nosso corpo, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, um hormônio do mal chamado DHT, de hidrotestosterona. E ele sim é responsável por uma queda em absoluto de homens e mulheres. Tanto é que é mais comum hoje nós vemos halterofilistas que, por mais que sigam uma vida regrada e saudável, percam seus cabelos.
apesar de ter a suplementação de vitaminas, etc. Agora, deficiências de vitaminas e hormônios, principalmente ligados à tireoide, também fazem com que caia muito cabelo. Então, é importante que você tenha seus exames em dia, principalmente nas questões de tireoide, hormonal e de saúde em geral. E bem pontuar também nessa questão, né, doutor, que até o uso também dos anabolizantes, né, por mexer com essa questão hormonal, altera também essa saúde do cabelo, né? Perfeita colocação. O anabolizante hoje, ou recurso ergogênico, que é visto cada vez mais frequente em academias e até em meios sociais, quando não prescrito por um médico ou quando o acompanhamento é feito de maneira irregular, pode sim causar uma queda de cabelo e evoluir para uma alopecia androgenética ou uma alopecia permanente por causa daquela falta de cabelo. Então é importante que você, caso precise de uma reposição de hormônios, muito comum hoje também, que busque sempre um acompanhamento médico e que se apresente alguma consequência capilar, busque seu médico tricologista também. É importante. Colocar mais uma vez ali os motivos que podem estar relacionados à queda: vírus e bactérias. Doenças exigem do organismo muitos nutrientes para combater o vírus ou bactéria, reduzindo a nutrição capilar. Inclusive, a gente percebeu bastante essa questão associada à Covid-19, né? Perfeita colocação. O Covid-19 tem 3 fatores que ele altera. Esse foi exposto para a gente. O fato de você ter uma infecção sistêmica gera uma resposta do corpo e essa resposta, a primeira consequência dela é a perda de cabelo. Em algumas pessoas mais e em algumas pessoas menos. Isso não acontece só com Covid, acontece com todos os vírus e infecções bacterianas. Agora, o Covid, ele ataca o bulbo capilar de outra forma. Ele inibe a produção ou bloqueia parte da produção da proteína que compõe o fio capilar. Além disso, ele inflama a glândula sebácea e aumenta a produção de gordura. Então, durante o período de Covid, onde o maior número de infecções aconteceu, tínhamos pacientes que o óleo escorria da testa, que o cabelo foi perdido de forma similar a uma quimioterapia. Além disso, as consequências perduram durante um bom tempo. Então, o tratamento em cima desse couro cabeludo, que precisa reduzir essa inflamação, é necessário e é fundamental para que o cabelo volte a crescer de maneira adequada novamente. As doenças capilares associadas ao Covid geralmente são autolimitadas. O que isso implica? Implica que elas duram 6 meses. Então, se passou de 6 meses, seu cabelo continua caindo, continua rareado, você não nota uma melhora, é a hora de você procurar um médico tricologista. Temos ali um último, nessa imagem, um último motivo: a anemia ferropriva. A carência de ferro por diversos fatores compromete a oxigenação do bulbo e a estrutura capilar, enfraquecendo os fios. Aí até a gente bate mais uma vez naquela questão da tecla de ausência de determinados nutrientes, né, doutor? Que pode estar ocasionando essa queda, porém, de nada adianta eu buscar a gominha da blogueira. Perfeito. Porque ali não está regulado numa quantidade que eu preciso, porque nutrientes em excesso também, vitaminas em excesso também podem fazer mal, né? Bom, eu vou entrar nesse assunto porque é um assunto muito importante hoje. A indústria do cabelo, felizmente ou infelizmente, move muito dinheiro e o que acaba é que temos um apelo à propaganda, principalmente esse tipo de propaganda de vitaminas de crescimento capilar. O que essas vitaminas fazem, de forma inteligente, porém infiel ao consumidor, é colocar um pouquinho de tudo e o suficiente de nada. Isso acaba que acarreta que o paciente toma e a melhora que é causada é um efeito placebo. O paciente acha que vai melhorar por estar tomando alguma coisa e, de fato, alguns apresentam algum tipo de melhora. Agora, esse tipo de vitamina não é nem de longe suficiente para a carência de uma anemia ferropriva, por exemplo, ou para a carência de alguma vitamina específica do seu corpo. Além disso, como você muito bem colocou, se feito o uso em excesso, existem riscos associados a esse uso, principalmente doenças hepáticas, renais e gástricas. Então, o uso delas tem que ser muito bem recomendado, tem que ser feito de forma acompanhada, principalmente por exames de sangue. E seu médico de confiança, claramente. Muito bem, a gente vai seguir falando sobre este assunto depois do intervalo, que é bem rapidinho. Você de casa, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e olha, hoje a gente está entendendo um pouquinho sobre a saúde do cabelo. A gente está recebendo o Dr. Vilmar João, que é médico tricologista. Estamos comentando bem aí as possíveis causas para que você entenda o sinal de alerta, quando buscar ajuda médica. Vamos seguir então colocando aí as possíveis causas para a gente tentar aqui levar informação para o nosso telespectador. A alimentação, a carência de vitaminas do complexo B, C, ferro, zinco, proteínas e carboidratos dificulta a renovação e enfraquece os fios. Uma alimentação saudável também é essencial, né, doutor? Na realidade, a alimentação é a base de tudo.
Então, de uma vida saudável, de um corpo saudável e de cabelos saudáveis. Você tem que ter um equilíbrio entre consumo de proteínas, consumo de carboidratos e vitaminas associadas. Em questão das vitaminas do complexo B ou a vitamina C, os ferro e os zinco que são minerais, é notado que você tem o suficiente deles com uma alimentação saudável. Basta que você se alimente com frutas, vegetais, carnes, ou se você tiver uma dieta vegana, que você faça a reposição adequada desses nutrientes. É o suficiente. A busca por vitaminas, ou ferro, ou minerais à parte, tem que ser feita baseada em exames principalmente, ou após uma consulta com um médico especializado. Temos hoje uma divulgação muito intensa de vitaminas, de ferros e problemas associados que muitas vezes não estão relacionados diretamente. Doenças corporais ligadas a sono, estresse, podem mascarar ou gerar alguns efeitos similares a deficiências de vitaminas. Então, você que tem sentido cansaço excessivo, queda de cabelo, não busque se automedicar, não busque aquela receita fácil de internet. Busque sempre aconselhamento médico, seja um tricologista ou não. Claro que em doenças relacionadas ao cabelo, o tricologista seria fundamental. Inclusive, o doutor acabou de pontuar, e está entre as possíveis causas, o estresse, né? Consome energia, vitaminas e minerais, além de desacelerar o metabolismo que dificulta a divisão celular da raiz. Tem pessoas até que têm alopécia, aquela areata, isso, aquela que abre uns buracos mais perceptíveis, né, doutor? Então, tem algumas doenças que estão bem ligadas à questão do estresse, né? Perfeito. Eu vou um pouco além com vocês, tá bom? O estresse, hoje, eu acredito que seja a maior causa de queda de cabelo imediata. Então, você sofre um pouco de estresse e seu cabelo cai em seguida. E a gente nota isso através de pequenos traumas na vida. Então, o paciente tem um trauma, 2 semanas, 3 semanas depois vai ao consultório e queixa-se: doutor, meu cabelo está caindo muito. E durante a conversa, tentando entender um pouco da história do paciente, a gente detecta o trauma. Essa semana, uma paciente foi até nós e notou uma queda de cabelo absurda nas últimas 2, 3 semanas. E ao investigar a história, a filha tinha sofrido a primeira convulsão, uma criança de 2 anos. Então, essa é uma paciente que não associou esse estresse à queda de cabelo, mas a queda de cabelo estava diretamente ligada a ele. E o estresse, ele não tem uma função só biológica em relação ao cabelo. O cabelo é só uma das consequências. Algumas pessoas perdem unhas, chegam até a perder dentes, em alguns casos extremados. O estresse tem que ser sempre combatido com a prática de exercício, uma vida saudável no geral. Sobrancelha também, né? Perfeito. Você comentou da alopecia areata. A alopecia areata é aquela alopecia que deixa aquele buraquinho no cabelo limpo, sem nenhum tipo de cabelo. Qual que é o problema? A alopecia areata é o princípio de uma doença mais grave chamada alopecia universal. Na alopecia universal, a pessoa perde literalmente todos os fios de cabelo do corpo. Seja sobrancelha, barba, cabelo, até pelos. Essa é uma evolução não rara, porém não comum também, da alopecia areata, que é aquele buraquinho. Esse buraco na cabeça que as pessoas veem, de falta de cabelo, está diretamente ligado a uma questão emocional. Existem fatores associados, não bem difundidos ainda, estavam presentes na última Conferência Mundial de Tricologia, que é uma deficiência de algumas vitaminas, como, por exemplo, a vitamina D. Ele não causa a alopecia areata, porém ele acentua os casos de alopecia areata, podendo fazer com que, caso você desenvolva a doença, seja um pouco mais grave que o normal. Por fim, temos ali ainda também algumas possíveis causas, como químicas e excesso de calor e medicamentos. Queria que você comentasse para a gente então, doutor. Tá bom. Essa parte é muito interessante, porque a química e o excesso de calor entra num quesito que vai um pouco além do cabelo. Um estudo do ano passado, através de uma grande população, provou que mulheres que fazem mais de 4 relaxamentos por ano tendem a ter 254% de chance a mais de desenvolverem câncer de útero. Então, o relaxamento em si, principalmente aqueles com uso de formol, acarretam riscos que vão além do cabelo. O cabelo corre o risco sempre de sofrer um corte químico, qualquer que seja o procedimento. Em Rondônia, temos ótimos profissionais de cabelo. Os profissionais de beleza de Rondônia são de altíssimo nível. Então, caso você tenha um profissional, confie nele e evite trocar. Toda vez que você troca de profissional, a troca de produto que é feito, ou um tratamento de alisamento, ou uma tintura, pode ocasionar, sim, uma queda de cabelo ou um corte químico, que seria a perda, literalmente, do cabelo como um todo. Às vezes mais, às vezes menos. Tendo sempre em mente que os produtos têm que ser os mesmos, o cabeleireiro de preferência o mesmo e o profissional de saúde tem que ser respeitado nesse ponto. Se ele pedir para você fazer o teste da mecha, por mais que demore um pouco mais, respeite a vontade dele e realize o teste. Pode ser que te salve de perder mais cabelo no futuro.
Medicamentos, se eu faço algum tratamento contínuo. Perfeito. Medicamentos, como a gente já entrou no assunto agora há pouco, medicamentos de reposição hormonal têm que ser sempre tomados com um pouco mais de cuidado. Alguns medicamentos, como os da tireoide, têm que ter um acompanhamento muito próximo também, pois eles estimulam muito a queda de cabelo. Os medicamentos, como todos, têm que ser sempre prescritos por um médico, evitar o uso por conta própria, porque todos eles têm alguns efeitos colaterais, principalmente em altas dosagens, inclusive o anti-inflamatório, que é muito utilizado diariamente. Você precisa ter em mente que os medicamentos têm um objetivo, têm uma finalidade e, caso sejam contínuos, têm que ser prescritos por um médico. Você usar o anti-inflamatório um dia, sem prescrição médica, é algo que não pode acarretar grandes prejuízos, mas usar 5, 10, 15 pode. Então, o cabelo vai sempre responder à agressão química ou física ou biológica do seu corpo. Doutor, o assunto realmente é muito bom, mas infelizmente o tempo de televisão ele é curto. Quem quiser saber mais sobre este assunto, pode te encontrar como? Estou nas redes sociais, Vilmark João, na realidade, Dr. Vilmark João, e estou no Instituto do Cabelo, na rua José de Alencar, 3423. Bom, espero que você de casa tenha gostado da nossa temática de hoje. A gente encerra por aqui o Viver Bem, então, trazendo aí mais uma vez esclarecimentos para você de casa, tá bom? Sábado que vem nós estamos de volta, então aproveite bem o seu final de semana e a gente fica por aqui. Tchau!